Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Sabesp para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Hoje conosco temos os senhores Benedito Braga, presidente, Rui Afonso, diretor econômico-financeiro e de relações com investidores, Adriano Stringini, diretor de gestão corporativa, Mário Arruda Sampaio, superintendente de captação de recursos e relações com investidores, e Marcelo Miag, superintendente de contabilidade. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Benedito Braga, que fará as apresentações dos destaques referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2019 da Sabesp. Por favor, senhor Benedito, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar nesta teleconferência para relatar os resultados do nosso terceiro trimestre. Nossos diretores financeiros, Rui Afonso, o corporativo Adriano Stringini, e o nosso superintendente de captação, Mário Sampaio, irão compartilhar os dados financeiros da companhia em maiores detalhes. Eu, de uma forma geral, gostaria de enfatizar o excelente resultado que tivemos neste terceiro trimestre. Isto realmente em função da nossa expansão da nossa base de consumidores, com a entrada de Santo André, com a entrada de Guarulhos, quando nós deixamos de não receber a água que nós entregávamos a granel e passamos a receber a água distribuída aos consumidores na torneira através do pagamento das suas contas de água. Isso fez com que o nosso EBITDA aumentasse e, como os senhores e as senhoras ouvirão, este resultado financeiro, o EBITDA vem consistentemente aumentando ao longo do tempo, o que mostra uma boa operação, uma boa eficiência na operação dos nossos sistemas, reduzindo custos e aumentando receita. Temos certeza que esses resultados farão com que mais investidores ficarão interessados na nossa companhia. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para destacar algumas questões mais de natureza do serviço que nós prestamos. Guarulhos, uma cidade que sofria um sistema de rodízio há muitos anos, deixou de ter esse sistema de rodízio. Já tiramos fora do sistema de rodízio 1 milhão de guarulhenses. E no dia 8 de dezembro, dia da cidade de Guarulhos, apresentaremos à população o resultado. Ninguém mais em Guarulhos vai ter sistema de rodízio. A mesma coisa estamos fazendo em Santo André. Santo André tinha intermitência de água no verão, problemas muito sérios com perdas excessivas de água. Já inauguramos algumas obras em Santo André e neste verão, de forma além da expectativa do município, vamos estar proporcionando segurança hídrica e para o município de Santo André. E ainda na linha da segurança hídrica, relatar que, apesar das dificuldades hidrológicas que temos observado nos últimos anos, depois da crise hídrica 2014-2015, em função das obras, dos sistemas interligados que colocamos, estamos numa situação bastante confortável na região metropolitana de São Paulo. Temos a perspectiva no futuro de, independente dos resultados da implementação da nova lei do saneamento,
a companhia está preparada para avançar em eventuais concorrências que venham a ter no futuro. A companhia está forte, serena, para usar um termo que o nosso secretário Meirelles utiliza, no sentido de participar de concorrências para atender outros municípios, seja no estado de São Paulo, seja fora dele. Bem, senhoras e senhores, eram essas minhas considerações de natureza geral, e eu vou então pedir ao nosso diretor financeiro, Dr. Rui Afonso, para iniciar essa apresentação para as senhoras e senhores, e ficamos à disposição para questões ao final dessas apresentações. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Braga. Bom dia a todos. Nós vamos, então, detalhar os resultados financeiros do terceiro trimestre deste ano, sempre lembrando que, salvo menção em contrário, nós estamos sempre comparando esses resultados com o terceiro trimestre o correspondente a 2020. Vou começar pelo slide 3, qual nós observamos e desconsiderarmos, se não levarmos em consideração os volumes de Guarulhos e Santo André, nós observamos um crescimento do volume total faturado de 2,8%. 2,4% em água, 3,4% em esgoto, sempre na comparação com o terceiro T. Se considerarmos Guarulhos e Santo André, o aumento no volume faturado é de 3,8%. No slide 4, nós tratamos dos nossos resultados financeiros. No terceiro trimestre de 2019, nós tivemos um lucro líquido de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso, 1 bilhão e 200 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019, contra um lucro líquido no mesmo período do ano passado, no terceiro trimestre, de 565 milhões de reais. Ou seja, um crescimento no nosso bottom line de 113,9%. Essa variação, ela, claro, resulta de vários fatores, sendo o de principal magnitude, do lado favorável, o reconhecimento da receita extraordinária decorrente, o Dr. Braga já chamou a atenção, da nossa assinatura do contrato com o município de Santo André. Um impacto no trimestre só de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E do lado desfavorável à receita, o aumento ao resultado, o aumento das despesas financeiras em função da desvalorização do real, tanto quanto frente ao dólar, quanto frente ao ien. A nossa receita operacional líquida foi de 5,4 bilhões de reais, ante os 3,8 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2018, um aumento de 42%. Nós desconsiderarmos o efeito de Santo André, a receita operacional líquida foi de 4,1 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 8,5%. Em relação aos custos, às despesas administrativas, comerciais e também aos custos de construção, nós tivemos um aumento de 5,5%, basicamente nas despesas com serviços, energia elétrica e despesas gerais. Em contrapartida, houve uma redução nas despesas na linha de salários, encargos, benefícios e obrigações previdenciárias de 25,5%, devido principalmente ao estorno da provisão de um TAC. Vários dos senhores acompanharam, assinado com o Ministério Público para o desligamento dos aposentados. Em que esse TAC foi considerado cumprido pela promotoria e arquivado,
Então, nós tivemos esse. Nosso EBITDA ajustado no terceiro trimestre deste ano atingiu 3 bilhões de reais, um aumento de 109,8%, ou 1,6 bilhão e 600 milhões de reais com relação aos 1,4 ou 1 bilhão e 400 milhões de reais no mesmo período do ano passado. A nossa margem EBITDA ajustada neste trimestre foi de 55,6%, frente aos 37,6% no terceiro trimestre de 2018, resultando numa margem de 44,6% nos últimos 12 meses. Se considerarmos os efeitos da receita e do custo de construção, a nossa margem EBITDA ajustada nesse trimestre foi de 63,5%, ante comparação com uma margem de 46% no mesmo período de 2018. Nos últimos 12 meses, essa margem atingiu 52,2%. Vamos ao slide 5. Aqui nós destacamos os principais setores que impactam o resultado do terceiro trimestre deste ano. Em primeiro lugar, vamos reiterar ao resultado do município de André. Em julho de 2019, nós assinamos um acordo com o município e o acordo de equacionamento de dívida, iniciando a operação em agosto. O impacto inicial desse acordo trouxe um aumento de 1 bilhão e 300 milhões de reais da nossa receita operacional neste trimestre e uma redução de 41,7 milhões nas nossas despesas, sendo que o efeito líquido, antes do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido, o resultado da companhia neste trimestre foi, então, de 1 bilhão e 230 milhões de reais. O segundo evento significante se refere à operação no município de Guarulhos, qual teve um impacto positivo em nosso resultado deste terceiro trimestre de 2019, ao reconhecermos 115 milhões de reais em nossa receita operacional e 37,4 milhões de reais nos nossos custos e despesa, aqui, claro, desconsiderando receita e custos. Então, o resultado líquido, antes do imposto e a contribuição social sobre o lucro líquido, foi de 78,2 milhões de reais no período. Repito, objeto de muita discussão no passado, o resultado líquido de Guarulhos, antes de IR e ICS, foi de 78,2 milhões de reais nesse período. Essas mesmas contas para o segundo trimestre deste ano, 2019, essa discussão no qual passado, foram os seguintes. Em primeiro lugar, a receita operacional, em Guarulhos foi de 90,6 milhões de reais, e os custos e despesas de 66,5 milhões de reais. O resultado líquido, sempre antes de IR/ICS, foi de 24,1 milhões de reais. Ou seja, em suma, nós observamos do segundo trimestre deste ano para o terceiro trimestre deste ano uma melhoria tendencial do resultado operacional de Guarulhos, conforme havíamos observado os senhores no nosso último call de resultados. Também neste trimestre nós tivemos a reversão de uma provisão importante de 173 milhões de reais na conta de salários, encargos, benefícios e obrigações previdenciárias. Isso, como eu já falei, fruto do arquivamento daqueles saques dos aposentados foi arquivado pelo promotor de justiça
encarregados do caso, agora em 11 de outubro deste ano. Os senhores se recordam, quem acompanha a Sabesp lembra, que em fevereiro de 2009, a Sabesp assinou com o Ministério Público do Estado de São Paulo um TAC no qual a companhia se comprometia a promover a dispensa gradual dos aposentados. E por conta desse TAC, a Sabesp constituiu uma provisão para a dispensa desses aposentados. Na ocasião, o número de empregados envolvidos somou 2.250. E daí essa provisão ser tão alta aí o estorno correspondente agora quanto ao arquivamento também. As despesas, o início parcial da nossa prestação de serviço, Sistema Produtor de São Lourenço, segundo semestre de 2018, tiveram um impacto da ordem de 19,2 milhões de reais. Já neste terceiro trimestre de 2019, a operação foi plena e resultou, então, em uma despesa de 53,6 milhões, gerando aí um delta, um impacto sobre nossa linha de 4,4 milhões de reais. Dessa forma, assim como no trimestre passado, a companhia também avançou, também o doutor Carlos mencionou isso, no processo de adequar os seus contratos com municípios que operava de uma forma contratualmente ainda precária. É o caso, por exemplo, do município de Guarujá, no qual nós formalizamos o contrato para prestação de serviço de saneamento pelo prazo de 30 anos e, ao fazer isso, nós encerramos uma série de processos judiciais, reconhecendo esses processos como despesas, claro, one-off, não recorrentes, no montante de 46,4 milhões de reais neste trimestre de 2019. Finalmente, é importante destacar a assinatura do convênio de adesão com a Fundação CESP, a FUNCESP. Nós já vimos observando e acompanharam que o plano de saúde administrado pela Sabesprev vinha apresentando desequilíbrios em função da elevação, isso é uma tendência mundial, dos custos assistenciais e demandando esporádicos aportes por parte da Sabesp, de forma a manter dentro dos limites legais, dos covenants impostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso específico, nós estamos falando do covenant de margem de solvência. Em agosto deste ano, de 2019, o novo plano de saúde, administrado agora pela Fundação CESP, entrou em vigor em substituição a esse plano antigo de saúde da Sabesprev. Então, com a adesão a esse novo plano, não houve mais necessidade de novos aportes, que era o esperado, o objetivo nosso. Dessa forma, tivemos uma economia de 39 milhões de reais em nossas despesas com assistência médica neste trimestre, na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Vamos olhar agora o slide número 6. E no slide número 6, conforme nós já destacamos no slide anterior, comparativamente ao mesmo período do ano passado, os nossos custos, despesas administrativas, comerciais e custos de construção tiveram um acréscimo de 148 milhões de reais, 5,5% de acréscimo. Se considerarmos os custos de construção, este conjunto de despesas e custos teria um acréscimo de 172 milhões de reais, ou seja, uma elevação de 8,6%. Os principais aumentos foram 141,9 milhões de reais, 65%, com despesas gerais, 83,4 milhões, 22,8% de serviços, e 41 milhões de reais, 7% de aumento em energia elétrica.
Em serviços, vários fatores contribuíram para a elevação destas despesas. Por exemplo, a ampliação dos serviços relacionados à leitura e entrega de contas, o aumento na manutenção de redes de pavimentação e assim por diante. Adicionalmente, nós podemos destacar custos decorrentes do acordo com Santo André, para a permanência de aproximadamente 1.000 funcionários por 6 meses. Significou um incremento de custos de 6,7 milhões de reais. Vamos lembrar que esse número de funcionários cedidos cairá para 400 funcionários a partir do 7º mês de vigência do contrato. As despesas gerais foram impactadas por eventos não recorrentes, como o encerramento das ações judiciais com o município de Guarujá, em razão de um acordo que nós fechamos com o relatamos isso. Tivemos também um aumento do consumo de energia elétrica, comparativamente ao terceiro trimestre do ano passado, em função das novas operações, agora com Guarulhos, e a entrada em operação da interligação Jaguari-Atibarinha e da operação plena do sistema produtor São Lourenço. Em contrapartida, é importante destacar a reversão da provisão do TAC, já mencionamos, 173 milhões de reais, impactou positivamente na conta de salários, encargos, benefícios e obrigações previdenciárias. O detalhamento de todas essas variações nos custos, os senhores encontram em nosso press release de dados, que foi arquivado na quinta-feira passada. Vamos ao slide número 7. Nós costumamos, nesse gráfico, resumir as variações, os principais vetores que afetam e determinam o lucro líquido da companhia neste terceiro TRI, sempre comparando com o terceiro TRI do ano anterior. Ou seja, nosso lucro líquido, já falamos, foi de 1,2 bilhões de reais. A nossa receita operacional líquida cresceu 1,6 bilhões de reais. Custos e despesas somados aqui aos custos tiveram uma elevação de 148 milhões. E outras receitas e despesas operacionais, incluindo a equivalência patrimonial, tiveram uma variação negativa de 19,1 milhões de reais. O resultado financeiro variou negativamente em 457 milhões de reais. E, finalmente, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido cresceu 331 milhões de reais, né? É um crescimento corrente do resultado, por decorrência, a maior base tributária nesse terceiro trimestre. No slide número 8, nós gostaríamos de compartilhar com os senhores uma breve análise de 3 indicadores gerenciais de desempenho. Especificamente, são eles o receita bruta por metro cúbico, em segundo lugar, a despesa operacional por metro cúbico, água, e, finalmente, o nosso EBITDA, como resultante desses 2 primeiros, por metro cúbico faturado. Para essa análise, o que nós fizemos? Nós usamos uma série histórica desde 2014, para ter uma visão mais longa, usando os dados contábeis trimestrais divulgados para os senhores todo trimestre. E, em adição a isso, nós fizemos alguns ajustes importantes para isolar os eventos extraordinários e relevantes que distorceriam o resultado, seja os one-offs ou os resultados não recorrentes, seja para mais, seja para menos, tanto na receita quanto na despesa.
Adicionalmente, para termos tratado de dados numa mesma base, nós trouxemos todos os valores a preços médios do terceiro trimestre de 2019. Temos essa atualização pelo IPCA, que é o nosso indexador, é o nosso corretor das nossas receitas, dadas pela ARCEP. O nosso objetivo com essa abordagem é o de olhar, então, o desempenho da companhia através dos indicadores do tempo, na mesma base de preço, e não em valores nominais, trimestre contra trimestre, onde essa recorrência de eventos, a permanência de eventos específicos geram problemas de comparação de base. Vimos isso claramente no trimestre passado, além de dificultar uma análise da evolução de longo termo do desempenho da companhia. Como os senhores podem constatar nos gráficos, nesse slide, a receita bruta, ela apresenta uma clara evolução favorável e consistente, um crescimento monotônico bem definido. Em relação às despesas operacionais, fica também evidenciado que elas evoluíram de forma controlada e, dois, compatível, claro, com a expansão de nossas operações do período. Consequência, claro, de uma gestão disciplinada dos nossos custos e despesas. Finalmente, como resultado desses dois indicadores, um indicador simples, em grande parte pelo comportamento da receita bruta e das despesas operacionais, nós temos um crescimento também consistente do nosso EBITDA por metro cúbico faturado. Outro assunto que nós gostaríamos de mencionar, destaque nesse trimestre, foi a assunção, agora em 22 de agosto, em caráter emergencial, da prestação de serviço de esgoto no município de Guarulhos, após o rompimento do contrato do município com a PPP Ságua. No mês de setembro, com o objetivo de assumir de forma integral a prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário no município de Guarulhos, assinamos uma carta compromisso para a elaboração de um termo de aditamento. Vocês lembram, isso está previsto no nosso contrato de prestação de serviços públicos, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que assinamos em dezembro do ano passado, de 2018. Esse aditamento ao contrato mãe deverá ser efetivado brevemente. Os senhores serão informados, evidentemente, através dos procedimentos formais perante a simetria de informação. Vamos lembrar que esse é um passo extremamente importante no sentido de avançar também na despoluição do rio Tietê. Soma ao contrato com Santo André, onde nós já assumimos a prestação de todo o ciclo de esgotamento sanitário, isto é, coleta e tratamento, além do fornecimento de água tratada. Em relação à questão que está sendo discutida nesse momento, a estrutura tarifária, como os senhores acompanharam, desde maio desse ano, a ARCESP, através da deliberação 865, estabeleceu um cronograma de eventos para a revisão da estrutura tarifária da Sabesp. Parte deste passo deste cronograma nós enviamos agora, recente, dia 12 de novembro, para a agência reguladora a nossa proposta de estrutura tarifária, juntamente com o seu plano de implementação. Essa contribuição da companhia deve ser divulgada pela ARCESP quando for aberta a consulta pública, que está programada para abril de 2020. A pública, o senhor sabe como funciona, a ARCESP divulga a sua visão, sua nota técnica, que a contrapõe com a da companhia,
de forma que todos possam opinar e ter acesso a essa consulta pública. Finalmente, nós gostaríamos também de comentar sobre um assunto extremamente importante, estratégico da Sabesp, que é a nossa exposição da nossa moeda estrangeira, da nossa dívida. Hoje, 49,2% da dívida total da companhia está exposta à variação cambial do real em relação ao dólar, também em relação ao iene, basicamente essas duas moedas. E como decorrência de financiamentos junto fundamentalmente a bancos multilaterais, como o BID, o Banco Mundial, a JICA japonesa, com prazos bastante dilatados e baixos custos, assim como, aí em menor medida, mas também ainda temos outstanding bonds, no mercado de capitais e no mercado de crédito. Nossa gestão ativa do endividamento da Sabesp, em função das atuais condições macroeconômicas internacionais, que os senhores acompanham, e também da macroeconomia nacional, tem como especificamente os seus reflexos sobre as taxas de juros e câmbio em particular, que vocês têm observado o fechamento dessas curvas e a redução corrente do diferencial entre os juros internos e os juros externos, faz com que a companhia procurará, doravante, contemplar sempre que possível as ações para capturar esta oportunidade estratégica e façam com que a nossa dívida externa possa paulatinamente ser reduzida. No caso das dívidas com as agências e bancos multilaterais, alguns contratos que nós temos assinados já possuem uma cláusula de troca de moedas embutida. Ou seja, nós, nesse caso, dispensaríamos a utilização de instrumentos privados de hedge ou de proteção cambial e poderiam ser simplesmente aditivados esses contratos com os multilaterais para esse fim. Para as outras dívidas da companhia, os mercados externos, seja de crédito privado, seja de financiamento público, e não tiverem essa cláusula de troca de moeda, a companhia, a Sabesp, pode sempre recorrer a instrumentos privados de proteção cambial e proteger topicamente a sua exposição em moeda estrangeira. Isso é importante ressaltar que, a despeito deste movimento, e aliás, em apoio a esse movimento, nós vamos continuar priorizando o acesso, claro, a essas fontes de crédito de longo termo, longo prazo, baixo custo, e fontes cada vez mais diversificadas, tanto internas como externas, para continuarmos suportando o nosso patamar bastante robusto de investimentos, as nossas necessidades de caixa e de refinanciamento ou de gestão ativa da nossa dívida. Sempre que possível, nós vamos avaliar a oportunidade, eu insisto, há uma nova conjuntura macroeconômica e institucional, e realizar essas operações de proteção cambial caso a caso. As nossas considerações específicas sobre esse trimestre estão, então, concluídas e eu gostaria agora de passar a sessão de perguntas e respostas, onde tanto nós aqui da diretoria da Sabesp, quanto os nossos superintendentes, estamos à disposição para perguntas e comentários dos senhores. Muito obrigado. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de mencionar que a primeira parte desta sessão dará prioridade aos comentários de analistas e investidores. Terminada essa etapa, abriremos para as perguntas dos jornalistas que eventualmente estejam presentes.
Senhores analistas e investidores, para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, Itaú. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas. Acho que primeiro, tentando entender um pouco melhor o resultado de Guarulhos, né? Assim como você falou, teve uma melhora grande aí de EBITDA para na casa de 78 milhões de reais. Se a gente analisasse isso, seria alguma coisa próxima de 300 milhões. E eu lembro que quando vocês anunciaram o acordo com Guarulhos, foi fornecidos alguns números, também tinham algumas informações do SNIS, e eu acho que a gente estava trabalhando com EBITDA próximo de 200 milhões, e não 300 e poucos milhões. Então, assim, primeira pergunta é que entender se a gente pode utilizar esse número de 300 milhões como EBITDA anual recorrente para Guarulhos. Eu entendo que quando tiver revisão tarifária, como esse gap tarifário, que Guarulhos ainda tem uma tarifa menor que essa Sabesp vai mudar, esse EBITDA recorrente será maior que 300, mas só para entender, olhando para 2020, se eu posso utilizar esse número como uma referência para Guarulhos. Essa é a primeira pergunta. Marcelo, é o Rui. Como eu te coloquei no trimestre passado, nós tivemos um esforço de ex ante clarificar o melhor possível essas informações que vão se consolidando à medida que nós operamos esses novos municípios. Então, o que era uma perspectiva de, olha, a margem é assim mesmo, né? No começo você começa a operar fundamentalmente caixa alto, você gasta mais do que recebe, pouco a pouco a margem vai se configurando. Nós esperávamos, certamente, paulatino retorno e aumento das margens, claramente no segundo trimestre desse ano, para que a margem mais do que duplica, né? Então, esperamos que sim. Agora, em relação a tua pergunta, se esse processo se encerrou e doravante ele vai se perpetuar, nós não temos certeza. Trimestre a trimestre você vai fechando essa variação. Eu imagino que mais uns 3 meses, 6 meses de operação, a gente possa ter com clareza o que será a margem recorrente de Guarulhos. Mas é importante, você viu, no segundo trimestre tivemos uma margem aí próxima de 30, já mais do que duplicamos. É possível que isso se mantenha. Agora, nós precisamos esperar mais alguns trimestres para que a operação de Guarulhos, em toda a sua dimensão, né, fique consolidada. Certo? Mas a tendência parece que está dada. Tá ótimo. E sobre Santo André, né, eu entendo que você, enfim, reconheceu esse ganho contábil agora, e acho que foi só um mês de resultado, de fato, entrando no EBITDA da companhia. Se vocês têm como passar uma ideia de quanto seria de EBITDA que Santo André poderia contribuir, enfim, para a gente começar a considerar a partir do quarto tri. Essa é uma pergunta. E aí, ainda nessa questão de Santo André, né, vocês reconheceram um ganho não caixa grande no resultado. Queria entender, quando vocês vão divulgar o dividendo referente a 2019, se isso vai ser de alguma forma ajustado no lucro ou a gente pode considerar o payout que a Sabesp normalmente paga e multiplicar por esse lucro com o não recorrente, né? Essa é uma pergunta sobre o dividendo também. Obrigado. Ô Marcelo, quem fala é o Miyagi aqui, tudo bom? Tudo jóia. Só para falar sobre os dividendos, na verdade não terá ajuste, né? Ele será normal sobre o resultado. Tá bom? Tá bom, não, tá ótimo. E Eu acho que sobre o vai complementar sobre EBITDA. Tá ótimo. Marcelo, só para todo mundo, para vocês entenderem, tem uma parte da equipe que está aqui em Nova York, tem uma parte que está em São Paulo. Então, tem esses gaps de comunicação, eu peço a compreensão de vocês. Em relação ao EBITDA, Marcelo, acho que funcionará da mesma forma que Guarulhos. Eu diria assim, a gente tem pouquíssimo tempo de operação,
né? A gente também espera uma paulatina crescimento da margem lá, mas tem muito pouco tempo de operação. Então, como eu falei, você espera 3 meses mais, você consegue normalizar um pouco as suas linhas de despesa e também a receita, né? Uma série de upsides que a gente espera ter, como tivemos e imaginamos ter em Guarulhos, se verificam, mas precisa de mais algum tempo. Então, a gente ainda não tem esse número. Agora, eu diria com certeza que nós esperamos, sim, um retorno, assim como foi em Guarulhos, ascendente, fruto dessa operação. 6 meses no próximo trimestre, certamente nós veremos isso se materializar. Vamos, assim que tivermos, fazer o full disclosure para vocês. Tá ótimo, muito obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gabriel Francisco, XP Investimentos. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta sobre tarifa. Entendia que eu queria entender o racional de por que na tarifa por metro cúbico houve esse aumento, sendo que na verdade as cidades novas, né, Guarulhos e deveriam na verdade diluir a tarifa por elas não estarem convergindo ainda para a tarifa na Sabesp. É minha única pergunta. Só um segundinho. O Gabriel Miyagi que está falando, tudo bom? Com relação a esse movimento que a gente vê na receita, e por metros cúbicos, é porque no volume que a gente tinha nos outros trimestres, a gente contemplava volume faturado, no qual continha Guarulhos e Santo André. Então a gente tinha um volume faturado, só que não tinha receita reconhecida para esses 2 municípios, porque a gente não vinha recebendo desses 2 municípios. Então por isso que quando você faz essa comparação ao longo do tempo, essa tarifa média aí, nessa operacional que a gente faz, ela vem subindo. Foi claro, Gabriel? Não, foi sim. Eu estava pensando em responder. Foi sim, muito obrigado. Com licença, lembrando aos senhores analistas e investidores que para fazer uma pergunta, por favor, digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sá, Itaú. Pessoal, se me permite, tem mais algumas perguntas. A primeira pergunta é em relação a Guarujá, né? Vocês tiveram essa despesa não recorrente de 46 milhões com a renovação, e eu queria entender, assim, olhando para o futuro, dado que vocês também poderiam olhar outras concessões fora de São Paulo, dentro de São Paulo, como que esse pagamento por essas concessões, de alguma forma, seria compensado para a companhia? Isso no modelo de base de ativos poderia entrar de alguma forma, entraria no que seria de custo gerenciável, ou isso seria, de fato, enfim, um custo da companhia que não teria uma compensação tarifária? Obrigado. Marcelo, um segundinho, por favor. Marcelo, é o Rui. Vamos separar em 2 partes. A parte específica de Guarujá, né, especificamente, aí foi um acordo em que aí é caso a caso, né? Eu vou começar da exceção depois para a regra. A exceção é quando você tem algumas contas usadas da companhia com o município em questão. Por exemplo, lá nós tínhamos alguns litígios e, de lado a lado, nós abrimos mão para chegar ao acordo. Então, no nosso caso, nós abrimos mão de continuar litigando em 46 milhões. Então, isso a gente reconheceu como despesa. Certo? Agora, em alguns casos específicos, isso entra como uma despesa pura e simples. Na grande maioria, a regra geral, desde a aprovação pela ARCESP desse mecanismo, você lembra que a gente tinha que a gente chamava de investimentos complementares, ou seja, uma série de ações
que o município precisava fazer para que a Sabesp pudesse efetivar seus investimentos. Por exemplo, arruamentos, canalizações de córregos em favela, coisas desse tipo. E que a gente usava especificamente o pagamento para a concessão nesses itens. Criava um fundo municipal. O exemplo maior disso é São Paulo, né? Então, você tinha uma dedução a gente fazia uma transferência líquida, claro, de impostos, que eram usados exatamente nesses investimentos que a gente chamava complementares, ou seja, que eram base para os investimentos da companhia no município. Já faz um ano e pouco, a Arcesp passou a reconhecer formalmente que os municípios que criassem nos cânones e nas diretrizes estabelecidas pela Arcesp fundos municipais de saneamento, a exemplo de São Paulo, FMSAI, você poderia reconhecer isso diretamente na tarifa, até o valor de 4% das transferências aí, cobres líquidas de impostos. Então, respondendo o quadro geral, a imensa maioria, sim, a resposta é transferida a tarifa através desse regramento feito pela Arcesp. Tá ótimo, claríssimo. E aí, só para entender um pouco essa estratégia de crescimento, né, que a companhia eventualmente poderia olhar concessões fora do estado de São Paulo ou dentro de São Paulo, e aí vocês falaram no início que isso seria independente da aprovação do PL. Queria entender em relação a time e quão factível é isso, se vocês estão analisando hoje em dia, algum novo contrato fora de São Paulo ou dentro de São Paulo, que vocês hoje ainda não prestam serviço. Obrigado. Olá, Marcelo, Braga falando, tudo bem? Nós vamos aguardar este posicionamento do governo em função do projeto de lei que está tramitando no Congresso. Então, no momento, a partir da aprovação dessa nova lei de saneamento, nós teremos um mecanismo facilitador desse movimento para operar fora do Estado. No momento, estamos, então, aguardando o resultado, a promulgação dessa lei, para aí, então, tomar uma decisão definitiva. Tá ótimo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Tissuboni, HSBC. Com licença, senhor Vinícius, a sua linha está aberta. Oi, boa tarde. Desculpa, estava no mudo. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que vocês clarificassem qual foi o motivo para vocês terem reconhecido aquele ganho de 1,3 bilhões de reais na linha da Receita referente ao município de Santo André. Oi, Vinícius, é o Miyagi que está falando. Na verdade, como eu comentei na pergunta do Gabriel, a gente tinha um faturamento antes para Guarulhos e Santo André, no qual a gente não reconhecia a receita, porque a gente não estava recebendo esse faturamento que a gente fazia lá no atacado. Então, tanto quanto de Guarulhos quanto agora em Santo André, a gente renegociou essa dívida, né? A gente assumiu então a operação em troca do recebimento desse conto a receber. Tanto é que a gente agora tem como garantir o recebimento através de precatórios. Então toda a receita que a gente não reconheceu lá atrás, a gente reconheceu tudo de uma vez agora do serviço prestado, agora que a gente fez o acordo e agora que a gente tem o recebível, né? Algo em garantia. Entendi. Então foi basicamente o reconhecimento de receita passada. É isso. Tá, legal. E aí uma segunda pergunta que eu tenho, na verdade, queria que vocês nos passassem uma atualização sobre o andamento dos processos de avaliação das bases de ativos de Guarulhos e Santo André
e a inclusão destas na RAB da Sabesp. Oi, Vinícius. Rui, só separar. Bom, daqui para frente, como você vem acompanhando, a próxima RAB, a próxima base de ativos da Sabesp, na terceira revisão tarifária, ela será será contado, né? Ou seja, nós vamos tratar basicamente a lógica é que, dado o curto espaço decorrente da última revisão para agora, faria sentido a gente voltar a campo para fazer VML e tal. Bom, então isso está assentado metodologicamente para a terceira revisão. Agora, especificamente os municípios, esses novos, que a gente não estava operando, se são novos, são, porque a gente não estava operando lá diretamente, né? Então, Guarulhos, a gente distribuía no atacado, Santo André no atacado. Para esses especificamente, aí você vai ter o VML. Faz sentido, porque você tem décadas para ser avaliado. Então, esse é um processo demorado, nós estamos trabalhando nisso, as avaliadoras têm que ir a campo e fazer a amostragem, então nós não temos ainda uma previsão desse resultado para fornecer. Está correndo, obviamente, é do nosso interesse que isso entre na base, né? Claro. Mas é por VML. Tá ok, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Liliana Yang, HSBC. Com licença, senhora Liliana, a sua linha está aberta. Lili, estamos te escutando. Pode falar. Desculpa, obrigada. Duas perguntinhas. Uma é sobre Guarujá. Vocês já tiveram nesse terceiro TRI algum reconhecimento da receita de saneamento que vocês pegaram a operação em caráter emergencial em agosto? E a segunda pergunta seria mais, talvez, para o Dr. Benedito, Dr. Rui, mas vocês veem alguma necessidade de aumento de capital na Sabesp, do ponto de vista operacional ou financeiro, inclusive para uma potencial expansão dos serviços no futuro? Obrigada. Lili, só um segundinho. Lili, só é o Miyagi que está falando, tudo bem? Falando de Guarujá, a gente já operava, né? A gente só formalizou, ou tem agora um instrumento formal, que é o contrato. Lá a gente operava a título precário. Então, na verdade, a receita de Guarujá a gente tem no trimestre já, que é a receita que a gente já tinha. Entendi. Então, nada muda, na verdade, financeira, é uma questão legal contratual, né? De menor risco regulatório, talvez. Isso, com relação a Guarujá é isso. Nada. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gabriel Francisco, XP Investimentos. Pessoal, Gabriel, segura aí um pouco. A gente tem uma segunda pergunta da Lili, que a gente ainda não respondeu, a parte do aumento de capital, operacional, financeiro, expansão, etc. Claro, eu espero. Lili ou Rui, só em relação à tua outra questão, se seria necessário um aumento de capital, uma capitalização da empresa para expansões, a resposta é, claro, depende. É tudo mais constante neste momento. Se olha os nossos múltiplos de endividamento, a resposta é claramente não. Estamos under-leveraged. Todo mundo vê isso. Agora, a tua pergunta já traz em si a resposta, né? Se nós pretendemos acelerar a universalização, se nós expandirmos para novos mercados, novos negócios, esse múltiplo rapidamente de under-leverage será comido. E aí sim a questão de aumento de capital pode ser recolocada. Tá certo? Então, neste momento, tudo mais constante, nós estamos under-leverage. Então, a resposta seria não. Só que tudo mais constante é o que nós não podemos imaginar. Vamos ver o que acontece doravante. Na medida que a gente ampliar a taxa de investimento, aí sim o nível de endividamento da companhia
estará rapidamente comprometido e aí sim, eventualmente, a capitalização da empresa passa a ser uma necessidade. Fazer sentido do ponto de vista econômico-financeiro, é isso. Ok, Gabriel, quer fazer tua pergunta? Claro, obrigado. Eu queria entender, tinha pergunta ainda sobre essa discussão de novo marco regulatório, etc. E eu não quero no sentido de especulativo, é mais para entender a dinâmica legal. Algumas cidades, inclusive São Paulo, até recentemente o contrato de Guarulhos e Santo André, elas têm cláusulas explícitas de nulidade do contrato em caso de privatização. E eu entendo que isso está além da questão do contrato de programa, que é nulo no caso de privatização. Eu queria entender se isso seriam pontos que teriam que ser negociados com as cidades, a parte da discussão de mudança do modelo de contrato de programa, para, eventualmente, tendo a mudança do marco regulatório, se fosse o caso de discutir a privatização da Sabesp, se teria que ser feito algum adendo, alguma rediscussão de contratos que tem essa cláusula. Obrigado. Gabriel, é o Miyagi, só um minuto, acho que tem a comunicação lá, o pessoal acho que está vendo a comunicação lá, tá bom? Só um minuto. Claro, sem problema. Olá, Gabriel. Assim, o PL, a forma como proposto pelo relator e aprovado na comissão, ele prevê a anuência do município no caso de uma eventual privatização da companhia. Então, caso seja decidida a privatização, o município que tem um contrato com essa cláusula vai ter que anuir com essa proposta e aí vai mudar o contrato, o município muda o contrato e anui a proposta de privatização. Mas tudo isso, evidentemente, vai depender da versão final que caminhará esse PL. Por isso que há toda uma expectativa em torno desse PL para ver o que de fato vai acontecer no futuro. Temos que aguardar, não dá para fazer previsões nesse momento. Não, correto, eu entendo o seu ponto. É mais uma questão que, eu sei que é especulativo agora, não tem a versão final, mas o artigo 15, parágrafo 1, um dos pontos dele é que se não houver mudança do objeto ou prazo, essa anuência não seria necessária. Aí eu queria entender do ponto de vista legal, isso no final acaba sendo nulo no caso da Sabesp por os contratos que têm uma cláusula explícita desse tipo, se eles requerem ou não a autorização do município. Mas se formos explanar muito, a gente pode levar isso para uma outra. Não gostaria de monopolizar o call. Olha, eu acho que realmente no momento é prematuro discutir esse tema, porque vamos especular sobre algo que nós não sabemos qual é a versão final. Então, melhor esperar um pouquinho, reduzir a ansiedade e esperar um pouco. Tudo bem, obrigado. Com licença, não havendo mais pergunta dos analistas e investidores, daremos início à sessão de perguntas e respostas dos jornalistas. Senhores jornalistas, para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Thaís Hirata, Valor Econômico. Oi, boa tarde. Queria perguntar em relação à negociação com as outras cidades,
como que andam as conversas, por exemplo, o caso de Mauá, que vocês já tinham começado aí a negociar, e também em relação aos contratos precários, se vocês pudessem passar aí um panorama de quantos que ainda restam, não sei, percentualmente, quantos dos contratos de vocês ainda têm problemas aí jurídicos e quantos deles estão em renegociação, enfim, se vocês pudessem passar aí uma perspectiva desses contratos em situação precária. Obrigada. Ô, Thaís, é o Miyagi. Com relação aos contratos, aos municípios operados em situação precária, a gente chama de escritura pública, agora em 30/9 a gente tem 3 municípios. Tá bom? Vocês têm 3 municípios com contratos em situação precária? É isso? A gente está operando com uma escritura pública. É isso. Ah, tá. Uhum. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Circe Bonatelli, Agência Estado. Pessoal, Carlos, bom dia. Cícero, só um segundinho, a gente não terminou a resposta anterior, então a gente vai pedir licença para terminar a da Thaís e a gente já pula para a sua, tudo bem? Ok, fico no aguardo, obrigado. Tá bom, pode ficar na linha aí que a gente termina aqui. Bom, Thaís, então como você ouviu do Miyagi, nós, ao longo desses 9 meses da nossa administração, regularizamos um conjunto muito grande de municípios de acordo com a nova lei do saneamento, a 14445, o que nos dá, então, a oportunidade de fazer os investimentos, atender as metas, de acordo com o plano de saneamento. No litoral, nós fechamos com todas as cidades do litoral. Hoje, só falta fecharmos Cubatão e Ilhabela. Todas as cidades da Baixada foram regularizadas de acordo com a legislação vigente. Com relação a Mauá, as tratativas estão bastante avançadas, né? Lá nós temos uma operação que será conjunta com a BRK ambiental que cuida do esgoto. Nós vamos fazer a distribuição de água. A prefeita que estava no lugar do atual prefeito esteve comigo, conversou. As tratativas continuam com o prefeito Átila, que voltou. A Câmara está analisando o plano e nós temos aí, sim, uma perspectiva de fechar toda a região metropolitana de São Paulo, à exceção de São Caetano, que vai muito bem, paga suas contas em dia, entregamos a água a granel, mas recebemos. Bom, agora a próxima pergunta, Cícero, por favor. Carlos, bom dia. Em relação a esse plano de expansão potencial, gostaria que vocês compartilhassem quais as cidades estão sendo estudadas, tanto em São Paulo quanto fora do estado de São Paulo, e se pudessem compartilhar também quanto que isso poderia representar de acréscimo às operações da Sabesp, em relação também a investimentos e timing que isso poderia acontecer, uma vez que o PL do saneamento seja aprovado. Cícero, bom, você deve saber que uma empresa como a Sabesp, listada e tal, não pode antecipar, digamos, estratégias que não sejam publicamente e de forma simétrica divulgadas ao mercado. Então, eu não poderia responder formalmente essa tua pergunta. O que nós colocamos aqui é que a Sabesp está preparada para concorrer, digamos, seja no marco atual, como estamos fazendo, seja na
eventualidade de uma aprovação imediata ou breve do novo PL. É isso que nós falamos. Agora, especificamente os targets, os alvos, a estratégia, como qualquer outra empresa, nós nos reservamos o direito de tê-la e só divulgamos ao mercado quando isso estiver pronto para ser efetivado. Por dois motivos. Primeiro, porque temos que fazer uma divulgação simétrica. Segundo, porque nós somos uma empresa, concorremos. E, portanto, como qualquer outra empresa, você perguntar para uma empresa privada, ele não vai te responder essa pergunta. Então, faz parte da estratégia da companhia. Encerra. Tá bem, então. Obrigado. Com licença, lembrando aos senhores jornalistas que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos diretores da Sabesp para suas considerações finais. Bem, pessoal, muito obrigado, então, pelo interesse em discutir conosco aqui os resultados do terceiro trimestre. Fica aí, então, a clara evidência de que nossa companhia continua no caminho certo de gerar lucro para poder universalizar o acesso à água, ao saneamento em todos os municípios por nós operados. Estamos focando no tratamento do esgoto, um tema ainda muito polêmico no nosso país. Já universalizamos o acesso à água, já aumentamos a segurança hídrica em todos os nossos municípios e agora é a hora e a vez do esgoto. Vamos deixar esse nosso Pinheiros muito bonito para todos até final de 2022